Nós tivemos ao longo dessa semana até um deputado licenciado, hoje integrante do governo, ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, num contexto de entrevista a jornalistas, ele chegou a defender também as emendas parlamentares, entendendo que se há essa prerrogativa do parlamento sobre parte do orçamento federal, que essa prerrogativa seja respeitada. Mas que haja transparência, rastreabilidade e todas essas cobranças do Supremo Tribunal Federal, especialmente Flávio Dino. Quando você fala que as emendas serão alguns dos maiores embates desse ano, você espera que isso vai ser ainda mais agressivo do que foi no ano passado, do que tem sido nos últimos anos, ou a gente vai seguir a tendência que a gente vem observando nos últimos anos? Olha, eu acredito que vai ser mais agressivo, porque eu entendo que está havendo uma adaptação dos congressistas para uma nova realidade, que é a de atuar não só mais como legislador, mas também como executor de despesas, né? Então, se a gente pensar que um congressista tem 37 milhões de reais por ano para alocar nos seus redutos eleitorais, a cabeça do legislador muda, ele passa a ter uma outra preocupação que não é mais aquela de votar os projetos, né? E isso dá um poder, não é? Porque eles têm uma capilaridade muito grande e eles podem tanto apoiar o prefeito, que no caso de serem seus aliados, e pode também apoiar quem está na oposição, um vereador, porque essas emendas também podem ser colocadas para entidades privadas, para ONGs, né? Então, assim, é um poder de influenciar o jogo político local incrível. E aí, apoiando esse político local, esse político local depois retribui quando for a eleição para deputado federal, senador, a eleição geral, né? Então, eu acho que ao longo dos anos, a gente foi gradativamente aumentando o poder do legislativo com essas emendas, e agora a gente já caminha para uma fase, eu acho que de adaptação, não é, para essa realidade e com um orçamento muito gordo, né? Então, 50 bilhões, né? Agora, 2025, perto disso? Sim. 50 bilhões, 50 né? Somando bilhões, tudo. Somando tudo. Então, quer dizer, eu acho que é um caminho sem volta, não é? E eles, então, acho que cada vez estão mais preparados, afinando mais o discurso, né? Eles sempre têm ali uma frase feita que é, olha, nós conhecemos melhor a realidade, então a gente sabe onde colocar o dinheiro, que a gente sabe que não é verdade, porque quem sabe onde precisa colocar o dinheiro são técnicos que fazem análises de necessidade, de critério de renda per capita, né, ou outros, né? Eles querem atender os seus redutos eleitorais, né? Então, eu acho que vai haver uma maior agressividade, né, para que não haja nenhum retrocesso, nenhum centímetro de retrocesso, e que eles possam, inclusive, aumentar valores, criar novas formas, né, em que não haja controle social, que é como a gente vê hoje. Deise, e é interessante que ainda que esses parlamentares tivessem o apoio, eu acredito que alguns têm o apoio nas assessorias desses técnicos que você citou, que conhecem as realidades das regiões brasileiras, daqueles cantinhos que talvez, segundo eles, e é parte desse argumento, o governo federal, o governo central não consegue chegar nessas regiões. Ainda que haja esses técnicos dando esse suporte para esses parlamentares, o critério político, que é isso que o Flávio está destacando, acaba prevalecendo. Acho que foi a Folha que trouxe um levantamento logo depois das eleições municipais do ano passado, mostrando como aquelas cidades, acho que foi a Folha, me confirme, aquelas cidades que tiveram mais recursos, que receberam mais recursos de emendas parlamentares, conseguiram reeleger os seus prefeitos. Foi a Folha, que fez esse levantamento, que é uma prova de que, para onde vão essas emendas, lá está o poder para reeleger quem lá está, e se reelege quem lá está, também dá poder para aquele que ajudou a reeleger com as emendas quem lá está. Lívia, o Norberto Bobbio, ele fala, né, o objetivo da política, do político, né, é chegar no poder, se manter no poder e tirar o inimigo do poder.
É isso, né? Então, essas decisões, elas são políticas e é muito difícil fugir disso. A gente tem um problema aqui no Brasil, que a gente até conversou em algumas linhas de frente sobre essas emendas parlamentares, e eu concordo com o Flávio. Acho que esse ano vai ser mais agressivo ainda, porque é um ano pré-eleitoral. Né? Então, ano que vem está tudo em jogo de novo, se manter no poder está em jogo. Né? E a gente tem um problema aqui no Brasil, que eu sempre volto nesse tema, assim, mas o Sérgio Abranches cunhou esse tema presidencialismo de coalizão. As emendas, elas são necessárias, se elas fossem utilizadas da forma como foram cunhadas com o objetivo de ouro delas, né? Mas o problema é que a gente vive um momento no Brasil onde existe um fisiologismo. Esse presidencialismo de coalizão, ele já foi para o buraco, ele não existe mais. Aí eu acho que a gente cruzou uma linha, Flávio, que não tem mais como voltar. Então, a gente já está falando, o orçamento secreto ele já foi institucionalizado e a gente fala normalmente, porque é um negócio bizarro, porque há 2, 3 anos a gente estava com os olhos arregalados, pensando, não, isso é uma excrescência na política brasileira. E a gente tem um movimento que acho que aconteceu do Eduardo Cunha para cá, que foi esse fortalecimento do Congresso, e aí tem várias literaturas que falam, eu sempre cito isso, teve um congresso na Argentina no final de 2023, se eu não me engano, 23 ou 24, com cientistas políticos, e eles falavam que um dos motivos que as democracias se corroem por dentro é quando o equilíbrio entre os poderes, porque a gente tem o famoso livro da corrosão da democracia, mas esses cientistas, eles identificaram que um dos motivos de corrosão da democracia também é quando acontece esse desequilíbrio entre os poderes, que é o que a gente vê muito forte aqui na América Latina. E por que está acontecendo isso? Porque desde o Eduardo Cunha, o Congresso Nacional acabou tendo um protagonismo na política e o Executivo perdeu completamente a pauta. E o Executivo não consegue voltar para essa pauta. E aí, só para a gente lembrar como isso é recente na história, Lula 1 e Lula 2, Lula tinha o protagonismo nas decisões políticas, o Executivo tinha o protagonismo e agora não consegue mais voltar. E eu acho que tem algumas questões, assim, eu não quero me estender muito, mas, por exemplo, a gente tem a questão do próprio Arthur Lira, que se fortaleceu depois do Eduardo Cunha, a gente teve ali o Rodrigo Maia, que aprovou a reforma da Previdência, e foi um presidente tão forte que eu lembro que, na época, chegaram a cogitar o Rodrigo Maia para a disputa para a presidência da República. E a gente falava muito, inclusive até com a Folha de São Paulo, né, a gente comentava com os colegas jornalistas, falava, olha, o Rodrigo Maia não tem capital midiático para conseguir chegar numa disputa para a presidência. E depois, mesmo depois da aprovação da reforma da Previdência, entrou o Arthur Lira no jogo, que tirou o Baleia Rossi e se, abre aspas, perpetuou no poder até hoje. Então, a gente tem uma força do Congresso Nacional que eu acho que é até problemática no Brasil. E essa questão das emendas parlamentares, a gente fala muito no Jornal da Manhã sobre isso, né, Lívia? Mas, assim, esse ano deve ser o ano mais agressivo de todos, porque o ano que vem é crucial para eles. É a reeleição, é a manutenção do poder. Então, eu não sei, eu acho que aqui no Brasil, de verdade, e não querendo me estender mais, mas a gente cruzou uma linha que não se volta mais atrás. E, Gabriel, é tão interessante e até certo ponto contraditório, porque esse protagonismo que o Congresso alcançou nos últimos anos e que vem aumentando, parece não combinar com o interesse da população nas eleições para deputados, nas eleições para senadores. Se a gente fizer uma pesquisa agora nas ruas e perguntar para as pessoas em quem elas votaram para a Câmara dos Deputados, em quem elas votaram para o Senado Federal, tenho quase completa certeza de que muita gente não vai se lembrar em quem votou. E daí, diante desse protagonismo, se torna algo até assustador, né? Tanto o poder nas mãos de pessoas que muitas vezes não têm o respaldo porque houve votos, mas não tem aquele acompanhamento das atividades dessas pessoas por parte da população. Isso é preocupante. Acha? Sim. Concorda? Eu concordo. E eu tenho uma visão sobre esse tema que eu também acho que cabe ao Executivo uma meia-culpa sobre esse tema. Principalmente porque o Executivo ele não está tendo poder de agenda política. Sim. O Congresso ele realmente é muito fortalecido. A fragmentação partidária que a gente tem no Brasil, como é que governa isso, gente? Todo mundo quer estar próximo das instâncias de poder, de decisão do Congresso. Então, é natural, por exemplo, muita gente comentou, meu Deus, 18 partidos apoiaram o Mota. Sim, é assim que a política é feita em Brasília. Os partidos, eles querem estar perto de quem vai tomar as decisões, de quem vai
ter o respaldo de enviar a emenda. Então, assim, eu também não quero chegar aqui para o nosso telespectador e falar, ai, meu Deus, a coisa é assim, gente. A gente tem que... A realidade dói. Eu acho que as instituições... E o que eu acredito é o seguinte, a gente não pode se furtar do debate. É importante que venha judiciário, STF, legislativo e executivo. Talvez eu esteja muito inocente aqui de achar que vai sair alguma coisa boa, porque eu também concordo que cada um vai olhar muito para o seu e de onde está para frente ninguém vai querer mudar muito. Mas é um problema político, público no país que a gente tem que resolver de alguma forma. Sim. Agora, Luana, tudo isso é parte da política, como disse Gabriel, mas é possível a gente avançar para um ponto de equilíbrio para não haver tantas distorções? É o que o STF está cobrando, é justamente isso? De certo modo, sim, Lívia. Enquanto eu via aqui os colegas, eu pensava, né, que outro caminho a gente chegaria, se não é esse, com a realidade como ela é, né? Como o Gabriel falou, a realidade se impõe, né? E o cenário que a gente tem no Brasil é de um governo que não conseguiu puxar a agenda, não conseguiu ter esse protagonismo e não há vácuo de poder, né? Onde há espaço, o poder vai ocupar. As pessoas que estão ali buscando esse espaço, buscando a influência, buscando ter a tomada de decisão importantes no país, elas vão ocupar esse espaço. Então, eu acho que a única forma disso voltar a ter um equilíbrio é com um executivo forte novamente, com uma agenda de país realmente, com pautas que consigam de fato responder os anseios da sociedade. O que eu sinto? As lideranças políticas do país, elas estão cada vez menos se atentando a pesquisas, a mudança no comportamento da população, as mudanças nas formas como as pessoas estão se comunicando, a mudança no modelo de vida, na forma como as pessoas vivem e naquilo que elas realmente acreditam e demandam numa sociedade que se modernizou, que evoluiu, né? Hoje, a gente já falou muito disso aqui no Linha de Frente também, de vários dados demonstrando como tem sido difícil para os políticos tradicionais se comunicarem com a população e aí abre espaço para uma série de distorções. Aí vem o populismo, o fisiologismo, o patrimonialismo, sim, ele impera nos ambientes onde há ausência de lideranças. Então, a minha visão é que, para sair disso, a gente precisa fortalecer, de fato, os poderes nos seus papéis. Se cada um realmente ali conseguir, principalmente o executivo, porque nesse momento a gente está falando aqui do Congresso, né, como o alvo aí dessa discussão de desequilíbrio em relação à força que ele tem ganhado. Enquanto o Flávio falava, eu pensei, né, assim, as emendas, elas são mecanismos importantes, elas fazem com que a democracia realmente ela seja mais completa, vamos dizer assim, né, ou pelo menos na sua essência, em como ela foi planejada, era para que a gente não deixasse ninguém de fora. E a questão a gente está deixando muita gente de fora. E isso vai ficando claro quando a gente vai subindo ali nos níveis de decisão e vai vendo que, de fato, não está representando os interesses públicos. Então, a minha visão é que, para reequilibrar isso, a gente precisa de um executivo forte, um executivo que pense o país, que direcione realmente essa agenda nacional, que é o papel, né, do chefe de Estado, da pessoa que está ali à frente do seu grupo político, do seu grupo técnico também, para que a gente direcione e volte a colocar, né, o cachorro abanando o rabo, né, e não rabo abanando o cachorro. Engraçado, hoje usaram essa expressão. Usaram? Também. Eu nunca tinha ouvido e hoje já ouvi duas vezes. Vou tomar para minha vida.